Mais um vídeo de perguntas e respostas, e a primeira pergunta é se existe alguma salvação para o Brasil. Qual seria a salvação para o Brasil? Então vamos responder isso na primeira pergunta do vídeo de hoje, mas antes disso eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange aí fácil de utilizar, bem intuitiva, cartão cashback em Bitcoin, soluções em Lightning Network. Então se você tem interesse aí nas soluções bitcoinheiras, dê uma olhada na descrição do vídeo com link com todas as informações. Bom, então para responder essa pergunta, eu trouxe um post aqui do Olavo de Carvalho de agosto de 2016 e ele dizia o seguinte, abre aspas, Confúcio ensinava que o sábio corrige primeiro a si próprio, depois a sua família, depois a sua rua, ao seu bairro, à sua cidade e ao seu país. No Brasil, todo mundo está tão empenhado em corrigir o país que jamais chegará a ter tempo de começar a corrigir a si próprio. E eu achei muito interessante essa frase, muito propícia aí para essa pergunta, e a ideia é basicamente o seguinte. Bom, então, não é que a gente deve se eximir da responsabilidade de tentar fazer o bem aí, o que é certo, na verdade essa é a nossa obrigação, mas para chegar aí num benefício tão grande que possa alcançar o país inteiro, a gente precisa ter a nossa vida muito em ordem, né? Então a ideia é tentar sempre fazer o que é certo, o que é correto aí, não necessariamente esperando ganhar uma batalha aí no curto prazo, mas simplesmente pela obrigação de fazer o que é certo. Tem um vídeo muito interessante onde o Renato Amoedo, Renato 38, liga para o professor Olavo de Carvalho, um dos programas que ele está fazendo, e pergunta exatamente isso. Existe solução para o Brasil? Tem tanta coisa errada, corrupção, roubalheira, o problema da educação aí é gigantesco, o Brasil, a questão das provas de educação, né, dos índices aí de educação do Brasil em relação ao mundo são péssimos, temos fuga de cérebro, fuga de capitais, e para cada aluno que, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho ensinava, professores aí doutrinavam centenas de outros alunos, né, então o Renato Amoedo pergunta, o Renato 38 me pergunta, será que existe alguma solução aí? E o professor Olavo de Carvalho dá uma resposta muito interessante e vai muito nessa linha, né? Pô, independentemente de ter uma situação ou não, a gente deve buscar fazer o que é certo. E tem um complemento, talvez, para essa resposta, que a salvação é individual. Então, a gente deve primeiro aí corrigir a nossa própria vida e se a gente fizer o que é certo aí de maneira mais ampla, isso pode chegar a mais pessoas. Então, acho que é essa a ideia. Existe, sim, salvação para o Brasil. Agora, ela certamente não vai ser rapidamente atingida, não vai ser fácil, não vai ser rápido. Então, exige um certo esforço, mas sim, é possível sim restaurar o Brasil, restaurar a educação no Brasil. Acho que talvez a própria informação descentralizada, a internet aí, pode ter um papel interessante nisso, porque é muito mais difícil aí controlar a narrativa quando a gente tem pessoas de maneira descentralizada colocando informação. Hoje em dia a gente tem obras clássicas aí completas de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, outros filósofos. A gente tem a informação em tempo real aí do que está acontecendo dos mais diferentes pontos de vista aí, então a gente não precisa mais depender tanto da mídia tradicional, que de uma maneira geral foi totalmente cooptada e é muito mais uma propaganda do que o jornalismo, né? Inclusive tem uma frase muito interessante, que eu não me lembro de quem é, que diz que jornalismo é falar o que as pessoas não querem ouvir, todo o resto é propaganda. E hoje em dia, no Brasil, pelo menos, infelizmente, eu acho que em vários outros países, muito da mídia tradicional, da velha mídia, acaba sendo propaganda. Bom, então, solução para o Brasil, na verdade a gente deve começar aqui nessa ordem, primeiro corrigindo a nós mesmos, depois a nossa família, depois a sua rua, depois seu bairro, depois sua cidade, e só depois a gente pensa em tentar melhorar o país, o que não também invalida qualquer ação aí no sentido de fazer o que é certo. De repente, se a gente tiver uma pequena oportunidade aí de colaborar com algum projeto interessante, de alguma forma que seja possível, a gente tem, inclusive, uma certa obrigação moral aí de fazer isso, de fazer o que é certo, independentemente se a gente alcançar, entre aspas, a vitória ou não. Segunda pergunta, será que o dólar realmente vai acabar, vai colapsar?
E eu diria que sim, eu diria que é uma questão de tempo, né? Quando que isso deve acontecer, porque, né? Enfim, é o disclaimer clássico, isso não é uma dica de investimentos, não temos bola de cristal, né? O que a gente sempre fala nos vídeos, mas por que que eu acho que as moedas fiduciárias tendem a colapsar? Bom, primeiro, o que é uma moeda fiduciária? Uma moeda fiduciária é aquela moeda que ela não tem um lastro em ouro, não tem um lastro em nada, basicamente ela é lastreada, entre aspas, aí, né, na honestidade de políticos e burocratas, que a gente sabe aí, então, que isso não vai dar certo. Isso acontece desde pelo menos 1971. O que aconteceu em 1971? O final do Acordo de Bretton Woods, final da paridade dólar e ouro. Então, desde 1971, o dólar não tem mais paridade com o ouro. E desde então a moeda piorou bastante, né? Então a gente teve aí a dívida americana explodindo, a inflação acumulada também, quantidade de dólares em circulação também, déficit federal crescendo, perda de poder de compra da moeda. Então, em função de uma teoria dos jogos, né, os políticos burocratas têm incentivos para aumentar a quantidade de dinheiro, porque eles se beneficiam aí dessa inflação via efeito Cantillon e a gente acaba pagando a conta. Então eles provavelmente tendem a continuar fazendo isso, não à toa as moedas fiduciárias vêm perdendo poder de compra ao longo do tempo, então o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994. E todo o sistema financeiro tradicional, incluindo o dólar, mas também o euro, real e outras moedas, né? Eu não estou dizendo que o dólar vai colapsar antes. Na verdade, eu acho que o dólar pode ser uma das últimas moedas a colapsar, mas o fato é que todo o sistema financeiro está lastreado numa dívida que está crescendo, é uma bolha, mas talvez uma das últimas bolhas, porque, por exemplo, quando a gente dá uma olhada aqui na história das bolhas recentes nos Estados Unidos, a gente teve ali a bolha dos anos 2000, a bolha das .coms, né, da internet, das empresas .com. Bastava botar .com na empresa que ela já subia muito de valuation, né? E só que é importante lembrar, né? Um dos motivos que fez com que essa bolha fosse possível foram as taxas de juros baixas ali durante um bom tempo. Quando eles subiram a taxa de juros, daí todo aquele castelo de cartas caiu. E é geralmente isso que acontece. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, e outros bancos centrais, eles acabam fabricando essas bolhas e estourando essas bolhas pela manipulação da taxa de juros. Então isso aconteceu de novo em 2008. 2008 o problema foi a bolha, entre aspas, foi outra, foi a bolha do subprime, aí, então as pessoas começaram a fazer empréstimos, hipotecas e instituições financeiras começaram a revender instrumentos financeiros, incluindo essas hipotecas, com um risco teoricamente baixo, mas na verdade o risco sistêmico era alto. Quando a taxa de juros subiu, as pessoas pararam de hipotecar vários imóveis, a demanda por imóveis caiu, o preço caiu e a garantia que eles tinham aí não era mais suficiente para dar conta aí das parcelas aí das hipotecas. Enfim, vocês podem ver um filme muito interessante que se chama A Grande Aposta, aí talvez vocês provavelmente já tenham inclusive visto, com bons atores. É interessante. O filme só faltou falar sobre a importância e relevância do Banco Central nessas crises, que é muito grande, porque basicamente essas crises elas são criadas pela manipulação da taxa de juros. Então baixam a taxa de juros, todo mundo se alavanca, quando sobe de novo a bolha explode, que é o mais importante, faltou falar no filme. Mas enfim, eles dão um contexto geral aí sobre o tema. Então a gente tem essas bolhas no mercado de ações, no mercado imobiliário e por aí vai. Mas o problema é que quando essa bolha chegar na dívida, e a gente já tem alguns sinais de que a gente tem uma bolha aí no mercado de dívida, certo? Que a dívida não será paga, ela vem crescendo ao longo do tempo. Criaram o DOGE, um departamento de eficiência governamental, com o Elon Musk, o cara que faz o foguete dar a ré, e mesmo assim não conseguiram resolver o problema da dívida, que passa de 37 trilhões de dólares e crescendo. Então eu acho que não tem mais muita solução para a dívida, e o problema é que todo o sistema financeiro, fiduciário, está lastreado na dívida, né? Não à toa as alternativas como o Bitcoin e o próprio ouro, né, estão na máxima histórica, porque são inclusive alternativas a esse sistema que, na minha visão aqui, tende quase que inevitavelmente a colapsar. Então por isso que eu acho que o dólar e as moedas fiduciárias vão colapsar.
E daí, essa é inclusive uma das vantagens do Bitcoin que vem surgindo como uma alternativa a esse sistema fiduciário falido, né? O Bitcoin e também o ouro, né? Que historicamente sempre foi uma reserva de valor aí bastante robusta e boa parte dos sistemas financeiros que funcionaram e que deram muito certo eram aqueles sistemas financeiros lastreados, baseados no ouro, né? Então, eu acredito sim que as moedas fiduciárias, inclusive o dólar, talvez o dólar demore um pouco mais, mas inclusive o dólar tendem a colapsar mais cedo ou mais tarde. Pergunta mais off-topic aqui, então, terceira pergunta é sobre a questão de exercícios físicos. Quais são os tipos de exercício físico que eu gosto e que eu recomendo? Bom, então vou dar a minha opinião pessoal aqui. Eu realmente acredito que exercícios físicos e boa alimentação faz parte aí de uma vida equilibrada, né? Então a gente fala bastante sobre o mercado financeiro aqui no canal, mas é importante você também não só cuidar das suas finanças, mas cuidar da sua saúde. Então eu particularmente gosto bastante de artes marciais, jiu-jitsu e boxe, eu já faço faz alguns anos, e eu também gosto de hipertrofia, né? Então exercícios com peso, agachamento, supino, barras, né? Exercícios mais que envolvem o corpo inteiro. Então eu faço exercícios diários aí, de segunda a sexta eu faço luta e musculação, né? Então alguma luta, boxe, jiu-jitsu. Eu treino mais jiu-jitsu que boxe com mais frequência, né? Mas eu faço as duas coisas, então, todos os dias de segunda a sexta. E no final de semana, dia de descanso, então, eu só faço treino de hipertrofia, então, né? Musculação ali, normal, puxar um ferrinho. Eu acho que é muito bom e pra mim funciona muito bem. Lembrando aqui, o vídeo, esse aqui, ele tem o intuito de responder perguntas aí, principalmente nos comentários. Então, claro, tem outras redes sociais, então eventualmente eu recebo perguntas por outras redes sociais também, mas a ideia aqui é concentrar as perguntas para o YouTube. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe nos comentários aí perguntas. Eu leio todas as perguntas ainda, todos os comentários no YouTube, porque a gente ainda está começando aqui. E daí eu vou selecionar aquelas que eu acredito que atendem mais pessoas, que é uma dúvida mais comum para mais pessoas, e vou responder aqui no canal. E mesmo que eu não responda aqui diretamente, pode ser uma ideia, um insight para vídeos futuros. Então coloque aí nos comentários. E se você quer ajudar ainda mais o canal, considere fazer parte da área de membros, deixar um super thanks aí ou deixar o like, né? Clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. Tudo isso ajuda o canal. Muito obrigado aí para quem acompanhou o vídeo até aqui. Eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.